Como eu falei, a gente está fazendo um teste, usando o microfone. E agora vamos partir para o celular. E eu estou vendo, irmãos, um movimento. Estou vendo as pessoas completamente eufóricas, vibrando, torcendo, como se fosse um time, né? Como se fosse uma disputa humana. E eu fico lembrando o que a Bíblia me diz. Eu sei que para muitas pessoas, e eu já tive mensagens falando, que eu sou muito detalhista e às vezes eu faço o papel de Jeremias. Jeremias, Deus revelava para ele que as coisas não estavam boas, que as pessoas iam ser levadas cativas e que ficariam lá 70 anos. Deus já havia decidido isso. Eu creio que para o Brasil pode vir um tempo bom. Mas quando eu leio a Bíblia, quando eu vejo o que o meu Jesus falou, que nos últimos tempos haveria uma aflição tão grande, irmãos, e ninguém se entenderia, que não haveria um tempo tão difícil como os últimos tempos. E eu entendo, eu gostaria de dizer, não, a gente vai viver um mar de rosa, mas não existe esse mar de rosas. Não existe essa promessa. O que a Bíblia me diz é que nos últimos tempos haveria uma aflição tão grande e que a fé praticamente desapareceria. E por aumentar a iniquidade, o pecado, como a gente está vendo aí, explicitamente, as pessoas desrespeitando o nome de Jesus, o nome de Deus, não tendo temor de falar Jesus com respeito, com temor, o Salvador da nossa alma, o único que pode nos dar a eternidade, o único que se entregou para me dar uma vida eterna, uma salvação eterna, uma alegria eterna. Um lindo lugar ele foi preparar, ele disse. Mas isso hoje, para a maioria das pessoas, principalmente a nossa geração, essa geração contemporânea, o que se vê hoje é uma falta de respeito, principalmente das pessoas que não temem a Deus e ficam brincando com as coisas de Deus. Sabe, irmãos, eu entendo que nós estamos vivendo os últimos tempos por causa disso, porque havia respeito. Quando se falava em Deus, quando se falava em Jesus, a minha geração, quando eu era jovem, nós, além de amar, a gente respeitava, a gente tinha temor. E hoje não se vê mais isso. Como está escrito em Efésios, no capítulo 6, no verso 12, irmãos. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então a gente não está contando uma historinha, não estamos contando uma fábula,
Não estamos contando para você, eu estou falando da palavra de Deus. E quando Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Este mundo tenebroso é o que a gente vive. É o Brasil corrupto, é o Brasil nas mãos de pessoas que não têm temor, que não têm amor, que fizeram do nosso país um país fracassado, onde o pobre não tem valor, onde o doente não tem assistência, onde a criancinha é abusada, maltratada, humilhada, e ninguém a defende. Porque vivemos num mundo tenebroso. E muita gente fala, irmã Sara, a irmã é muito radical. Não sou, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque o único caminho é Jesus. Cristo é a resposta para todas as nossas dores, irmãos. Para todas as nossas frustrações de vidas, de ver os meus irmãos passando fome, de ver o meu irmão querido na fila de um hospital tentando ser atendido e não é. É isso que eu quero dizer para os irmãos, que só vamos vencer se nos unirmos em oração, que só vamos conquistar um Brasil abençoado, um Brasil cheio da paz, cheio da harmonia de Deus, quando nós nos chegarmos a Deus. É isso que Jesus falou, é isso que ele falou. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Então, quando a gente chega, quando a gente busca, porque todo que busca acha, eu creio assim. E é assim que nós vamos vencer. Quando nós entendermos que o Brasil, esse amado país, irmãos, custou o sacrifício de muitos estrangeiros, irmãos amados que deixaram os seus países, que deixaram as suas famílias e vieram para o Brasil, se entregaram, ganharam almas preciosas, fundaram igrejas, mas houve uma renúncia. E hoje, meus queridos, o inimigo, Satanás, sagaz, astuto, achou brecha nos falsos profetas, irmãos que estão sofrendo as consequências de uma escolha, de seguirem um falso profeta, de seguirem alguém que mentiu sobre Jesus, que falou que Jesus era um banco, que Jesus era aquela pessoa que ia resolver todos os problemas, menos a salvação de almas. Menos a salvação de almas. E é isso que nós temos que entender. Não houve uma preocupação de dizer que Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é o único que pode e que tem nas suas mãos a chave da vida, a chave da morte. Jesus foi até o inferno, pegou a chave do inferno. Ele pode contra esses dominadores que está escrito aqui na Bíblia. Mas para isso, irmãos, nós temos que nos apegar a Ele. Não temos que nos apegar a um ser humano. Como eu disse, pode haver uma esperança. O que mais tocou no meu coração, o que mais foi o profundo do meu coração, é do Brasil, a nossa bandeira amada do Brasil, que está lá em Tel Aviv. Ir para Jerusalém, meus amados, o lugar onde ela deve estar. Porque lá em Tel Aviv houve maldição, houve laços malignos.
Mas se ela for levada para Jerusalém, como Deus falou, o que ele abençoou está abençoado. E o que nós temos que fazer como cristão, orar pela paz de Jerusalém. Até isso foi tirado de nós, de termos o direito de escolher. Na nossa bandeira brasileira, ficar lá em Israel, como estão os Estados Unidos, como estão os países vencedores, porque ficaram do lado de Jerusalém, do lado do povo de Deus. Meus queridos, em nome de Jesus, ame o Brasil como os suecos amaram. Ame o Brasil como muitos americanos amaram. Nós tivemos a alegria de hospedar na nossa casa. Meu pai hospedou na nossa casa um sueco que eu chamava de vovô Carlos, que foi lá para o interior do Rio Grande do Sul e ganhou meu pai, a minha família para Jesus. E ele terminou os seus dias numa cidadezinha pequena, mas ele sabe que a vida dele não foi preciosa como Paulo falava. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Importa que eu faça a obra de Deus. Importa que eu fale que Jesus é a solução. Importa que eu diga que Jesus Cristo é a resposta para a nossa dor, para nossas mágoas, para as nossas tristezas, para as amarguras que vivemos, de viver num país falido, que não trata bem os seus doentes, que não trata bem as suas crianças, que quer corromper as nossas crianças. Isso faz uma frustração muito grande para as pessoas que têm família, que prezam a família, que amam a família, que querem ver a família abençoada. Mas eu creio de todo o meu coração que, assim como está escrito na palavra de Deus, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, que não fica por aí. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Nessa abundância eu creio, nessa paz eu creio, nessa alegria eu creio. Você pode estar numa tempestade, você pode estar na maior luta da tua vida, mas a Bíblia diz no Salmo 34, clama o justo e o Senhor o livra de todas, não é algumas, irmãos, é todas as suas tribulações. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus, receba essa palavra e seja feliz com o Cristo que é a resposta. A paz do Senhor e até o nosso próximo programa, em nome de Jesus.